olha só esse exercício que eu vou te mostrar agora, que vai fixar tudo que a gente viu nos tópicos anteriores. Se liga só. Ele diz assim, uma quantidade de 0,5 mol de um gás ideal sobre a pressão disso daqui ocupa um volume de 8,3 vezes 10 a terceira. Então, todos esses estados que ele está mostrando aqui para a gente são estados iniciais, tá? Então, eu vou chamar de estado 1. Então, o que é o estado 1? É tudo que eu tenho. O número de mols é 0,50, tá? 0,50 mol. Eu tenho que a pressão em 1, né, é igual a 1 vezes 10 a quinta Pascal, tá? E eu tenho que o volume em 1 é igual a 8,3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Vamos ler mais. Em um cilindro com êmbolo conforme mostra a figura. Em seguida, o gás é aquecido. Opa! Então, se o gás é aquecido, na situação 2, rola um aumento de temperatura. Tá? Por que eu já tenho que ter essa noção? Ives, porque se está rolando um aumento de temperatura, né, é porque o gás está sendo aquecido. Até o êmbolo, toque no batente. Então, no batente, olha aqui onde é que é o batente, é em 2V. Então, inicialmente ele estava com V0, depois ele vem para 2V. Quando o êmbolo toca no batente, o volume do gás é o dobro do inicial. Opa, então quando ele aumentou a temperatura, houve o evento de dobrar o volume. Como ele falou para a gente, nenhuma mudança de pressão, então eu considero a pressão constante, né? Como a pressão é constante, essa transformação é transformação isobárica, tá? Isobárica. Segura então aí. Se a pressão é isobárica, eu tenho que P1 vezes V1 sobre T1 é igual a pressão de 2 vezes V2 sobre T2. Então, aí, simplesmente, eu corto pressão do lado com pressão do outro. Ou seja, o que acontecer com o volume vai acontecer com a temperatura, tá? Então, já já a gente faz essa análise. Então, a seguir, o gás é aquecido até 600 Kelvin. Então, numa situação 3, ele vai ser aquecido até 600 Kelvin. Então, a temperatura 3, 600 Kelvin, tá? É isso que a gente vai ter. Construindo o gráfico pressão versus o volume para o aquecimento do gás, iniciando os valores de pressão. Então, a gente vai ter que encontrar todo o passo a passo que aconteceu aí. Note que nessa situação ele falou que o volume se manteve, né? Que nessa última situação, que a temperatura 3 é igual a 600 Kelvin, e que esse volume aí ele não falou se saiu do batente, ele disse que foi mantido no batente. Então, eu vou considerar o meu volume como sendo constante. Volume sendo constante, transformação isovolumétrica, tá? Transformação isovolumétrica, então, como agora é da situação 2 para a situação 3, olha o que eu vou fazer então. Se é da situação 2 para a situação 3, eu tenho o seguinte aqui. P2 vezes V2 dividido por T2 é igual a P1 ou P3 vezes V3 dividido por T3. E aí, nesse caso, como o volume é constante, eu vou ter a relação de pressão com temperatura. Então, eu já arquitetei o meu sistema. Depois, quando a gente concluir os cálculos, a gente vai construir esse gráfico aqui, tá? Deixa eu só fazer uma correção, porque eu vi agora que a pressão está em Pascal. Beleza? E aí, a gente vai fazer essa pequena correção aqui e desenhar aqui o gráfico que ele disse pra gente, tá? Então, o que é que a gente tem, né? Então, vamos lá. A primeira situação é a gente tentar analisar esse negócio aqui do começo. Porque eu não sei quanto é a temperatura, tá? E aí ele diz pra gente que essa informação, ó, R é igual a 8,3 Joule/mol/Kelvin. Então, eu posso utilizar aquela equação geral, né? PV igual a NR vezes T. Porque aí eu vou descobrir quem é a temperatura T1, que ela é crucial no processo. Então, para descobrir a temperatura T1, a pressão é 1 vezes 10 a quinta, o volume é 8,3 vezes 10 a menos 3, tá? O número de mols é 0,50. O R foi um dado aí para a gente, né? De 8,3. E 0,02 era ATM, só que aqui está em Joule/mol/Kelvin. Note que a unidade mudou, então a constante muda. Isso é um dado que você não precisa se preocupar. E a temperatura? Bom, a temperatura T1 que eu vou encontrar. Bom, fazendo esse cálculozinho aqui, o que é que você vai notar logo de cara, né? Ó, 8,3 com 8,3,
cancela, né? Aqui vai ficar 10 à quinta com 10 a menos 3. Então, fica 10 a menos 2, que é igual a 0,50 vezes T1. Para a gente não perder tanto tempo, já facilitei um bocado a conta, 0,50 vai passar dividindo. Esse T1 aqui, ele vai ser igual a 200 Kelvin, tá? Então, essa primeira temperatura é 200 Kelvin. Vamos para a opção 2. Na opção 2, ele diz para mim que rola um aumento de temperatura. Então, essa temperatura T2, ela vai ser maior do que 200, porque T1 é 200. Só que ele diz que dobra o volume. E aí a gente sabe que com uma transformação isobárica, pressão constante, então significa dizer que se o volume dobrou, divisão são grandezas diretamente proporcionais, então a temperatura também o quê? A temperatura também dobrou. Eita, se a temperatura também dobrou, T2 é igual a quanto? 2 vezes 200. 2 vezes 200 me dá aí 400 Kelvin. Então, eu tenho aí uma mudança para 400 Kelvin. Já na situação 3, que é essa situação aqui, então a gente já encontrou a temperatura, né? Já tem a pressão, que era a mesma da anterior, porque se a pressão é constante, significa dizer que ela é a mesma da anterior, P1 igual a P2. Então, esse P2 aqui, né? Ele vai ser 1 vezes 10 à quinta Pascal. Por quê? Porque a pressão é a mesma da situação anterior. Agora, a gente vai entender o que acontece com a pressão, nesse caso, né? Na pressão 3. Então, a gente vai ter o seguinte, pressão 2 é 1 vezes 10 à quinta, tá? Dividido temperatura 2. Quem é que é a temperatura 2? 400, que é igual a P3 dividido por 600. E aí, olha o detalhe, ó, esses dois zeros, vai embora com esses dois zeros, faço o meio pelos extremos, 4P3 é igual a 6 vezes 10 à quinta. Portanto, P3 me dá um valor de 1,5 vezes 10 à quinta Pascal. Bom, agora a gente vai juntar todas essas informações que a gente tem em um único gráfico, tá? Como é que a gente começa fazendo esse gráfico? Ives, eu tenho 3 temperaturas, então eu espero que nessas 3 temperaturas eu tenho aqui nesse nosso gráfico 3 isotermas. Quem tiver mais próximo, menor temperatura, quem tiver mais longe, maior temperatura. Então vamos voltar aqui. Situação 1. Na situação 1, a gente tem uma pressão de 1 vezes 10 à quinta, não é isso? Então quer dizer que é 1 vezes 10 à quinta. Note que no nosso gráfico já coloquei aqui, ó, 1 vezes 10 à quinta e, por exemplo, 8,3 vezes 10 a menos 3. Para facilitar o nosso cálculo matemático, tá? Facilitando o nosso cálculo matemático. Bom, só um detalhe aqui, né? Se o volume dobrou, nesse caso aqui, o V2, né? Então, ele dobrou, antes ele era 8,3, o dobro de 8,3, aí para a gente é justamente quanto? 16, 3 com 3 dá 6, né? Então, a gente tem aí um dobro, né? 8,3. Aí, então, a gente vai ter aí uma situação em que a gente vai ter 16,4, né? Vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, não é isso? Então, só para a gente ter todos os dados completinhos, ó, eu tenho P1, eu tenho V1 e eu tenho T1, eu tenho P2, eu tenho V2, eu tenho T2, eu tenho P3, eu tenho V3, né? Que o V3 é a mesma coisa que V2, então o V3 também é 16,4 vezes 10 a menos 3, só para a gente ter todas as informações para colocar ali. E a temperatura 3 igual a 600. Então, vamos preencher aqui, né? Então, esses dados aqui, P1 é 1 vezes 10 à quinta, não é isso? 1 vezes 10 à quinta, então gráfico de pressão com volume, e 8 vezes 10 a menos 3. Então, vamos lá. P1 é 1 vezes 10 à quinta e 8 vezes 10 a menos 3. Então, corresponde a esse ponto aqui. Então, nesse ponto aqui, eu tenho a minha primeira isotérmica, tá? Minha isoterma, minha primeira, ela tem aqui 200 Kelvin, porque isso aqui não é a temperatura 1, a temperatura 1 é 200 Kelvin, repara só, temperatura 1, 200 Kelvin. Vamos então para a nossa segunda isotérmica. A pressão dela, a pressão inicial dela é 1 vezes 10 à quinta, a mesma, só que a temperatura é 400, que é o dobro, e o volume também é o dobro, que é 16,4 vezes 10 a menos 3. Então, repara só, a pressão é a mesma, mas o volume aqui, ó, é o dobro. Então, se o volume é o dobro, significa dizer que a gente tem aqui, ó, uma outra isoterma, que agora aqui ela tem 400 Kelvin, é igual a T2. E vamos agora para a terceira e última situação, né?
Na terceira e última situação, a gente tem uma pressão de 1,5 vezes 10 a quinta e um volume de 16,4. Então, vamos lá. Na terceira situação, a gente tem uma pressão de 1 vezes 10 a quinta e um volume de 16,4. E aqui a gente tem a nossa outra isoterma, né? Corresponde a 600 Kelvin, né? Porque a temperatura no estado 3 é 600 Kelvin. Vou colocar aqui para você se ligar e se orientar. Então, todos esses dados que estão aí, a gente transferiu aqui para a nossa tabela. O que é interessante agora mensurar? Bom, é interessante quais são os estágios de cada um, né? Aqui é o estado 1, não é isso? Aqui é o estado 2 e aqui é o estado 3. Qual foi a transformação que a gente fez? A gente fez primeiro de 1 para 2. E a gente fez aqui, ó, depois de 2 para 3. O que é que eu quero que você note? Que transformações são essas? 1, 2 e 3. Vamos lá. Eu não vou utilizar a colinha da questão. Eu vou olhar para cá. Note que de 1 para 2, a pressão foi constante. Então, na verdade, A e B, tá? A gente tem duas transformações. Desculpa chamar 1 e 2, 1 e 2 e 3 são os pontos. Então, a gente tem A e a gente tem B. Que transformações são essas? Ou seja, de 1 para 2, a minha pressão é sempre a mesma. Então, eu espero que seja isobárica. Isobárica. Veja que no gráfico de pressão e volume eu consigo enxergar tudo. Será que é mesmo? Eita, de 1 para 2, pressão constante, isobárica. Olha aí. E agora aqui nesse caso, de 2 para 3. Opa, meu volume é 16,4 vezes 10 a menos 3. Constante também. Repara só, então se ela é constante, o volume é constante, portanto, essa transformação é isovolumétrica, né? Então, eu tive aqui uma transformação isovolumétrica. Vamos ver. Eita, de 2 para 3, isovolumétrica. Então, nota que esse gráfico que a gente construiu aqui, ele dá as mesmas informações que o exercício. E olha o detalhe, a gente viu ó, que os gráficozinhos, quanto mais distante a gente está do eixo, maior vai ser aí essa temperatura. Então, pessoal, a gente fecha esse ciclo aí de gases. Se encontramos em um próximo momento para conversar um pouquinho de termodinâmica. Estou muito feliz em ter tido você até aqui. Um grande abraço e a gente se encontra na próxima.